rolar. Novo modelo do Enem poderá ser apresentado este ano. Polícia Federal conclui o inquérito do acidente que matou Eduardo Campos. E o Temer considera inegociável fechar fronteira para venezuelanos. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV nessa segunda-feira brava, aqui em São Paulo, chuva e com frio, né? Então eu já terminei a semana passada cansado, imagina como é que não foi hoje para acordar, né? Foi difícil aqui em São Paulo e no resto do país, creio que também a segunda-feira é sempre brava, né? E a gente acompanhou agora há pouco a Hora do Esporte com os meus amigos, o Samir, o Gabriel, o Luiz e toda a galera assistindo, e essa audiência tá transferindo para cá, viu? Então continue aqui com a nossa programação. E você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/WTV Brasil, que é a principal, é onde você pode comentar o nosso programa ao vivo. E eu vejo seu comentário aqui na tela do meu celular, e aí eu comento, falo aqui a sua opinião acerca da notícia, né? Lembrando também que você pode acessar nosso Instagram, que é @WTV Brasil, o nosso Twitter, @WTV Brasil, o nosso youtube.com/WTV Brasil, enfim, tudo WTV Brasil aí. Segue, compartilha, assiste, pede pra família, todo mundo aí curtindo, compartilhando, e assim a gente vai chegando aí aos 4 cantos desse planeta, né, que fala português. Já mandando um abraço aqui pra Andréa Castro, um abraço, não, um beijo pra ela, que tá com a Vitória e com o Márcio assistindo, tem que estar os dois aí, vai, o Márcio pode estar trabalhando, né, e a Daniela Almeida, minha prima lá de Ilhabela, um beijo pra ela. São as duas pessoas que já mandaram aqui um joinha e daqui a pouco eu mando mais. Vamos então às nossas notícias, porque hoje eu já comecei a semana emocionado. Pois é, e é por isso que a gente vai para essas notícias de hoje, então. Então vamos lá. Então a nossa primeira notícia de hoje, ela dá conta, gente, de uma coisa que eu tinha falado na semana passada. A gente vai começar a falar de eleição aqui no programa, não tem como não dizer. Claro que eu não quero falar como os outros veículos de comunicação, que ficam falando apenas pesquisa. Aliás, pesquisa você não vai ouvir aqui. Porque eu acho pesquisa uma coisa assim que atrapalha o pleito. De verdade. Eu acho. Porque ela influencia as pessoas a votar. Aí você vai falar assim, eu quero votar no candidato X. Ah, mas ele não tem muito voto. Eu vou votar no que está com mais ou com menos. Ele não vai ganhar mesmo, entendeu? É como se a pesquisa fosse o resultado da eleição. Eu acho isso errado. Não podia ter pesquisa, assim, perto da eleição, sabe? Eu acho que, assim, pesquisa hoje é uma maneira de influenciar as pessoas a votarem em X, Y, Z. Então eu acho que a gente tem que votar em quem acredita nos nossos ideais, não só no executivo, como no legislativo. A gente precisa tomar cuidado, aliás, mais no legislativo ainda, né? Que é quem faz as leis, que pode tirar quem está do executivo, inclusive, né? Então eu acho que a gente precisa respeitar esse sistema. A Judite já tá aqui no estúdio fazendo bagunça pra variar, daqui a pouco ela sobe aqui em cima de tudo, vocês vão ver a gata passando, o que é normal aqui no Fato Brasil. Mas vamos pra essa notícia aqui, que na semana passada, eu inclusive disse que isso ia acontecer, né? Então, ó, eu falei da gata, ela passou aqui, ó. Já passou, já puxando tudo aqui, né? Enfim, depois eu mostro a Judite pra vocês aqui. E a notícia é a seguinte, o PT anuncia Fernando Haddad como candidato a vice-presidente. Pois é, o PT confirmou na madrugada desta segunda-feira o Fernando Haddad como candidato a vice-presidente da República na chapa que é encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril em Curitiba. Pois é, e ele foi aclamado no último sábado como candidato à presidência na convenção nacional do partido. Lembra que eu disse na semana passada que ia acontecer isso? Eles vão registrar o Lula, vai impugnar o Lula e vai ficar o vice, que é o Haddad. Que agora, eu disse que ou seria o Haddad ou a presidente do PT, a Gleice. Pois é, a Gleice não parece que não está tão popular assim, então foi definido na convenção do PT o Fernando Haddad como o presidente na chapa, o vice-presidente que, de acordo com o jogo eleitoral, provavelmente vai ser o candidato à presidência. Então está aí, acertei.
Poderia ter jogado na Mega Sena, né, gente? Aqui nos bastidores está o Gabriel e o Samir aqui, estão aqui comigo e tal, e acompanhando o programa aqui no estúdio, eu agradeço. E o Luiz Carlos Rodrigues fala assim, bom programa, Vitão! Ô, Luiz, o Luiz estava aqui, né, o Luiz Carlos Rodrigues? Obrigado, ele deve estar no ônibus aí, no Praça Ramos, batendo assim com aqueles ônibus velhos do Praça Ramos que passa aqui na frente. Enfim, é isso aí. Isso aí, Luiz. Hoje já chegou na casa dele e nós estamos aqui, né? É isso, né? Pra você ver, né? Como é rápido, né? Mora perto, né? Diz que mora longe, mas mora perto. Enfim. Então, o anúncio sobre o Haddad já foi feito oficial no Twitter do Lula e o registro do nome do candidato e vice ocorreu minutos antes do prazo legal se encerrar, por volta das 23h45 do último domingo, dia 5. O nome de Haddad foi escolhido após a reunião da Executiva Nacional do PT em negociações com o PCdoB, que terminaram por volta das 23h45, aonde a pré-candidata, né, como é que era o nome mesmo? Não, eu ia falar Luciana Genro, que é do PSOL. Pra você ver como é que eu tô bem no final de semana, né? E eu não bebi nenhuma gota de álcool ainda, viu, gente? E hoje é segunda, não é dia dessas coisas, né? Ou é, né? Aquela coisa assim. Enfim, a Manuela Dávila, ela abriu mão da candidatura para poder apoiar a chapa do Lula, porque o PT e o PCdoB são historicamente sempre aliados nas disputas aí, tanto nacionais como municipais e estaduais aí pelo nosso país, e a gente vai ver o que vai dar nisso. Ah, Vitor, vai falar dos outros candidatos? Vamos falando durante a semana aí quem são os candidatos a presidente, e aí a gente vai comentando. Ah, o que você acha deles? Aí eu já não posso falar. Né? O que eu acho de alguns candidatos eu já falei na semana passada, porque a lei me permitia. Agora a gente vai ficar com a boquinha um pouquinho fechada pra gente não tomar o processo, tá bom? É isso. Né? Então vamos acompanhar a eleição, dando sempre todas as movimentações para vocês. E, gente, uma novidade, daqui a pouco eu vou comentar sobre o caso do fechamento da fronteira. Aguarde. Né? Mas, ó, saiu aqui, ó, que um novo modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, poderá ser apresentado ainda esse ano, né? Segundo o ministro da Educação, o formato dependerá, no entanto, da aprovação da Base Nacional do Comum Curricular, o BNCC do Ensino Médio. Atualmente, em discussão no Conselho Nacional de Educação, as mudanças devem começar a ser aplicadas apenas após 2020. O Enem tem sido um problema, na minha opinião. Por quê? Porque o Enem ele mudou de um jeito. Quando eu fiz o Enem por volta de 2003. E o Enem era de um jeito. Aí foi mudando e foi ficando cada vez pior. Agora 2 dias, né? É uma encheção de saco. Aí tem sempre aquele povo na porta da escola para tirar chacota de quem chega com o portão fechando. Como se andar de transporte público no domingo fosse fácil. Começando pela CPTM, que no domingo passado tava uma porcaria. Né? Meu amigo pegou o trem da linha 7 da CPTM, era por volta das 6 horas da manhã em Francisco Morato, e eu peguei o mesmo trem 7h30 em Pirituba. Né? Vamos dizer assim, um percurso que seria normalmente feito em pouco mais de 30 minutos, ele demorou 1 hora. Só para vocês terem uma ideia de como é o sistema de transporte no domingo. Aí no dia do Enem, nem no dia do Enem, o trem funciona bem. Aí não funciona aliás, a CPTM aqui, ela não funciona bem nenhum dia, essa que é a verdade. Né? O metrô, mais ou menos. Aí ontem a linha amarela deu problema também. Tinha um povo, inclusive, nessa ação República, né, que reclamou. E aí encheu daqueles seguranças todos vestidos de preto, que eles se acham mais, assim. Eu acho que aquela farda de guarda do metrô dá um poder especial pra eles, que eles acham que eles podem xingar todo mundo, que eles podem botar as pessoas pra fora. Eu tava olhando, o guarda falou o quê? Pra mim, o guarda, né, o guarda policial não, o guarda do metrô, sabe, o pretinho do metrô, né? O que fica de preto no metrô. Ele virou pra mim e falou assim, você tá olhando o quê? Aí eu catei meu crachá e falei assim, eu sou jornalista, eu posso olhar, eu posso falar, eu posso registrar. Acabou. Não sei o que lá. Então por isso que eu mando aqui um abraço pra todos os guardas do metrô que se acham a última bolacha do pacote e acham que tem direito de chegar no usuário, pagante e tratar mal. Pelo preço que a gente paga no transporte público, eles deveriam dar aguinha com sabor de limão pra gente. É isso. Então, eu quero que, assim, os guardinhas do metrô estão nervosinhos porque o metrô deu defeito, as pessoas estão bravas, e eles não têm a capacidade de fazer o serviço deles, vem ainda descontar nas pessoas que não tem nada a ver, eu quero que eles vão pra casa do... Isso, essa aí que você pensou. É o que eu quero, é o meu recado. Um beijo pro metrô.
tá? É isso, enfim. E aí as pessoas acabam chegando atrasadas no Exame Nacional do Ensino Médio e o povo das emissoras gravando. Tem uns que até fingiam que chegavam atrasados, porque assim, tem programa de humor que não tem a capacidade de fazer um humor inteligente. Aí eles contratam atores pra fazer como se fosse engraçado, assim, pra você achar. Aí você fica rindo e dando audiência pra esses caras e aí critica a gente, me chama de petista e o Diabo a 4 e não me assiste direito, e aí fica dando audiência pra esse pessoal que contrata ator pra fazer você rir, achando que o ator chegando atrasado e é ator, entendeu? Você tá falando de... É isso mesmo que eu tô falando. Eu não posso falar, gente. Eu tô aprendendo, não tô dando os nomes, mas você sabe de quem eu tô falando. É isso aí. A Nani Rocha tá assistindo, gente. A Nani, Nani! Um beijo, Nani. E pra Samanta também, um beijo, Samanta. Apesar que a Samanta deve estar dormindo, porque ela dorme cedo, né? O Samir, o que foi? O Samir fez algum gesto aqui obsceno, eu não. Ele tá mandando um beijo pra alguém, né? Pra onde que ela mora? É alguém especial, não é? Qual estado? Não quer falar no momento, mas depois a gente toca nesse assunto. É isso aí, falou, levou. Então a gente vai ficar esperando. Sim. A última bolacha do pacote é sempre quebrada, é verdade. É por isso que os caras do metrô meio doido. Enfim, aí, então esse novo modelo pode sair ainda esse ano, porque eles vão correr para dar um novo modelo. A verdade é que é necessário realmente uma nova estruturação do Enem. Do Enem que saia os estudantes para as escolas federais, para as faculdades federais. E é engraçado que você se ferra para ir bem nesse Enem, para entrar numa federal e não ter verba suficiente para a federal funcionar. É meio, né? E você tem que pagar, né? Enfim, tem muitas coisas acontecendo e a gente vai continuar olhando. Mas do jeito que o Enem tá, na minha opinião, não dá para continuar. Eu sou contra esse negócio vestibular. Eu acho que todo mundo tinha que ter direito ao ensino público de qualidade e as pessoas que estudarem em escola pública, elas tinham que automaticamente entrarem já na faculdade pública. Eu acho que o que acontece no nosso país, ela só desgasta toda a nossa população. Porque você fica a vida toda, você não pode pagar a escola, você vai na escola pública se ferrando. Aí depois troca, né? O cara que pagou a escola a vida toda faz a faculdade de graça, e o cara que não teve condição de pagar uma escola particular boa, acaba, infelizmente, na sua grande maioria, tendo que não consegue passar, porque é muita gente, é muito concorrido num vestibular, e acaba tendo que pagar a faculdade, se matar para pagar a faculdade, ir atrás de bolsa, e às vezes acaba nem fazendo a faculdade que gostaria de fazer porque não tem condição de pagar. Então, eu acho que a gente poderia repensar um pouco o sistema de ensino. Essa é a minha crítica para esse tipo de situação. Mas fala o que você acha aí, ó. Não vou colocar na tela. Já vou colocar na tela, porque vocês estão muito quietos aí, gente. Fala aí o que vocês acham do sistema público, do Enem. Você acha que o Enem tem que mudar, tem que acabar? O que tem que acontecer? Manda aí a sua opinião, ó. Tá na tela. facebook.com/WTVBrasil. Mas, Vitor, eu não quero assistir no Facebook. Então assiste no nosso site, ó. Tá aí na tela também, wtvbrasil.com.br, tá? É só assistir a gente, manda aí o seu recado. E vamos para mais notícias, né? Vocês sabem que nós estamos passando por uma crise, correto? Todo mundo está difícil, eu também estou difícil. Fiquei sabendo que o dólar já iniciou a semana em alta, o que me deixa extremamente feliz. Afinal, meu cartão tem algumas coisas que eu comprei em dólar. A transmissão é feita de um sistema que é pago em dólar. Então pensa como eu não estou feliz que está ficando alto o dólar, né? Que eu vou ter que pagar mais. Né? Então você percebe a minha felicidade desde então, desde que o dólar começou a subir enormemente. E enfim, olha só o que o Banco Central disse hoje. Ele soltou uma nota dizendo que a participação de cooperativas de crédito aumentou em todos os principais indicadores do sistema financeiro nacional. Pois é, os consórcios e cooperativas de crédito crescem no país. É o que diz o Banco Central. Ele disse que o seguinte, que segundo esse relatório de autarquia, digamos assim, a carteira de crédito do segmento apresentou um crescimento de 15% em 2017, superando a evolução observada em 2016, que foi de 10%. Sabe o que eu digo em relação a isso? Consórcio, cooperativa, essas coisas todas de crédito, né? São empresas de crédito, né? Eu digo que assim, sabe quando, por exemplo, um animal morre? Aí, ele começa a se decompor e vira a famosa carniça. E o que acontece? O que eu acho que são esse aumento? É o aumento dos urubus em volta da carniça. Porque tenta fazer um consórcio. Tenta ir fazer alguma operação de crédito em algumas
em algumas empresas que oferecem créditos aí. Você se enrola mais. Era mais fácil não ter pego o dinheiro e ter devido a conta, por exemplo, do que ter pego o empréstimo para pagar as contas para não dever e que você deve mais. Sempre que tem um cenário financeiro de crise, essas empresas elas começam a crescer. Você já percebeu isso? E a gente é trouxa de cair no conto do vigário de algumas delas. Não estou dizendo que todos os consórcios cooperativos sejam ruins. Não estou generalizando. Mas a gente tem muito, não só consórcio cooperativa, como financeiras, que fazem empréstimos e entre outras coisas. O que acontece é que a gente tem que tomar muito cuidado e perder essa maneira de não ler contrato antes de assinar os famosos contratos de anos de duração. Principalmente se for com empréstimo. Cartão de crédito, então nem se fala, né? Então, é um negócio complicado. Cartão de crédito, gente, é uma coisa que assim, eu já nem tenho mais... Eu já perdi, eu já sou frio com cartão de crédito, assim. Porque a gente gasta, paga se der. Se eles não ajudar a pagar, dane-se, entendeu? Assim, eu vou pagar quando der. E o problema é que as pessoas ficam ligando pra casa das pessoas, assim, oferecem, parece que a pessoa vai te matar. Se o atendente pudesse sacar uma arma e falar assim, ou paga ou morre, ele faria isso. É tipo você pedir dinheiro pro... Como é que é o nome daqueles caras que você pede dinheiro que é ilegal? Pro agiota, tá ligado? Você dever pro cartão de crédito é como se você estivesse devendo pro agiota. Porque o cara começa a ligar na tua casa, como se ligar na tua casa fosse fazer brotar dinheiro pra você pagar, né? Eu acho que ninguém deve porque quer, né? A gente deve porque não tem como pagar, né, gente? Inclusive, daqui a pouco vai começar a tocar meu telefone aqui, né? Brincadeira. Mas enfim, então esse é o resultado, o que não é muito animador, porque se esse tipo de negócio está crescendo, isso quer dizer que a crise está se agravando, na minha opinião. Só o governo que vê melhora, eu não vi ainda. Vocês viram alguma melhora aqui no estúdio, gente? Não, a Judite até dormiu aqui, ó, porque ela não viu. É isso. E vamos falar de coisa polêmica. Vocês lembram que nas últimas semanas, e foi bem na semana que nós estávamos aqui fazendo alterações, aí a gente não foi pro ar, que o Facebook excluiu algumas páginas ligadas ao MBL. O Movimento Brasil Livre, que é um movimento enfim, um movimento que fala muita bosta, para falar bem o português, claro, né? E aí excluiu, eles falaram que era injusto, e o Facebook lançou aqui uma nota dizendo que a exclusão de páginas aconteceu após uma rigorosa investigação. O Facebook enviou uma resposta ao Ministério Público Federal em Goiás sobre a derrubada de 196 páginas e 87 perfis, pelo que justificou como violação da sua política de autenticidade. A rede social removeu as contas no dia 25 de julho, argumentando que elas desrespeitavam as regras internas denominadas padrões da comunidade. No mesmo dia, o procurador do MPF, em Goiás, Ailton Benedito, encaminhou um ofício cobrando as explicações à empresa sobre a medida. No documento, ele solicitou a lista das páginas atingidas e a justificativa para cada exclusão. O Movimento Brasil Livre protestou na ocasião, acusando a plataforma de censura. Engraçado, né? Bom, enfim. A resposta, eu não vou entrar em discussão com o Movimento Brasil Livre, porque eu acho que não vale a pena. A resposta da plataforma, enviada na semana passada e divulgada hoje pelo MPF, traz o conjunto dos perfis removidos e no documento a empresa retoma as explicações concedidas à época do incidente, sem especificar a infração que cada conta teria cometido. É como se eu tenho uma regra aqui na WTV Brasil, e eu apliquei a regra, e eu sou obrigado a explicar para todo mundo por que a pessoa removeu a regra. Tipo assim, agora o Facebook tem que pedir licença para poder excluir página de fake. Você entende? Agora, se fosse para tirar o fake do pessoal vamos supor, o movimento Lula Livre. Tá, gente, é um exemplo. Lula Livre. Aí vamos supor que eles querem fakes também para falar mal do movimento Brasil Livre. Se fosse as páginas ligadas pro Lula, o movimento Brasil Livre não ia falar nada. E ninguém ia entrar na justiça ali. Talvez o cara que mandou soltar o Lula, talvez entrasse. Não sei. Né? Porque ele gosta, né, de aparecer. Enfim. Sabe, é engraçado. Sabe que eu vou dizer só uma coisa sobre esse episódio do Movimento Brasil Livre e essas exclusões de página. A pimenta dos outros é refresco, né? É bom, né? Vive falando assim que tem que excluir coisa. Aí quando exclui as próprias, né? Porque os próprios fakes, aí a gente fica... Aí dói, né? Aí dói, né? Dói pra caralho. É igualzinho, né? Ficar falando assim, pô, você não pode fazer isso e tal. Aí quando fala assim, mas você faz também? Não gostei. Não gostei. Não era pra ter excluído a minha. Não é pra ter falado isso pra mim. Pronto. Acho que isso já externa o que eu devo falar. É pra não falar besteira aqui, viu, gente? Porque às vezes há vontade de falar palavrões imensos e bem elaborados. Mas é que a gente tem que manter o respeito, porque eu sei que tem família me assistindo. Falando em família me assistindo, a Sandra Almeida, a minha tia, lá de Ilhabela. Ilhabela em peso me assistindo.
Um beijo para todo mundo de Ilhabela e pro meu tio Márcio, que é Márcio Tenório, que é prefeito de Ilhabela. Tá fazendo um ótimo trabalho aí. E olha que eu falo mal do PMDB aqui, meu tio é do PMDB. Mas eu vou dizer o seguinte, ele tá fazendo um ótimo trabalho na Ilhabela, tá reformando via, tá fazendo um monte de coisa, e eu não ganhei R$1 pra falar isso dele, eu tô falando isso porque é meu tio, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, um cara muito honesto que eu conheço há muitos anos. E ele não está se elegendo em nada, ele é prefeito, tá eleito, e eu mando um beijo pra ele e pra toda a Ilhabela. A Daniela aqui tá falando o seguinte, Vitor, hoje o STF está no segundo dia da audiência pública com o tema sobre regularização do aborto. Você tem acompanhado esse assunto? Tenho, Daniela. E, inclusive, um dos senadores está falando que o STF está sendo, como é que é o nome? Qual foi o termo que ele usou? Ele está sendo... gente, me sumiu o termo aqui, vocês vão ter que me ajudar. É o termo... É quando uma pessoa... é como se o STF estava sendo uma espécie de militância a favor do assunto aborto, que ele está fazendo militância, ele não está sendo a justiça, sabe? Para esse senador, eu falo o seguinte. Primeiro, às vezes é mais fácil, né? Sabe, você lembra, volta nos programas aí, tem uma cena que eu narro os sons do banheiro. Às vezes é mais fácil ouvir do que ouvir muita bosta que esse pessoal fala aí na tela, tá? E eu vou dizer o seguinte, vamos deixar correr. Minha opinião, eu sou a favor do aborto. Já tô dizendo logo de coisa, eu sou a favor do aborto. Eu acho que a mulher, ela tem o direito de escolher o que fazer com o corpo dela, e eu acredito que ela tem que ser a favor do aborto. Eu acho que quando a gente regulariza o aborto, a gente está dando uma chance, pelo menos, da mulher não morrer numa clínica clandestina. Pelo menos isso. Aí você fala, mas o que você entende de aborto? Você é mulher? Não, eu não sou mulher. Como homem, eu apoio e eu defendo o aborto. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que eu defendo. Há pessoas que não concordam comigo e eu respeito de igual maneira. Eu acho que é um debate, mas eu acredito que cada mulher tem que ter o direito de escolher se quer ou não fazer. Essa é a minha opinião. Mas ela também eu não sou o dono da verdade. É isso. Mas também acho errado também um monte de gente começar a abortar agora. Beleza, vamos fazer filho à vontade. Eu acho que assim, tem que ter um meio termo. E eu acho que assim, quem aborta não é porque tá só vivendo uma vida sexual irresponsável, sabe? A gente tem muita gente aí que é vítima de estupros, entre outros casos. Então, é um negócio que é complicado. E, infelizmente, a gente tem um tradicionalismo aqui no Brasil que cai muito na questão da religiosidade. E isso atrapalha. É aí que religião e política não deveriam ser misturados. A gente tem que cuidar bem disso daí. Mas um abraço a todo mundo, inclusive as pessoas que não concordam comigo. Eu acho que oposição é sempre legal, desde que se mantendo o respeito. Isso eu acho fundamental. Mas aquele senador lá só fala besteira, na minha opinião. Eu tô vendo o horário aqui, falta 5 minutos. Agora vem. Primeiro, eu vou deixar uma coisa no ar aqui. A Polícia Federal concluiu o inquérito do acidente que matou Eduardo Campos. Eduardo Campos, lembra? Que, de repente, um avião caiu e ele morreu. E isso favoreceu demais a última eleição presidencial. Ele, então, concluiu. Então, uma semana de completar 4 anos, o acidente aéreo que vitimou, então, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A Polícia Federal concluiu o inquérito. O relatório final sobre o caso foi apresentado na Polícia Federal. E Eduardo Campos, que morreu na queda do jatinho na cidade de Santos, todo mundo lembra daquela questão. E quando se preparava para o pouso, o piloto arremeteu o avião devido à falta de visibilidade provocada pelo mau tempo e, em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com a aeronave. Ao lado da ex-ministra do Meio Ambiente e ex-senadora Marina Silva, Campos tentava chegar a presidente da República pela pela coligação Unidos pelo Brasil, que era do PSB, PHS, PRP, PPS, PPL e PSL. Que tinha grande chance de ganhar, inclusive. Estava muito bem nas pesquisas. Depois de ser deputado federal 3 vezes, deputado tal. Eduardo Campos, que ele é neto, enfim, vem de uma dinastia quase. Então está concluído o inquérito dizendo que foi acidente, né? E que é isso. E ficou. Lembra que eu falei há 4 anos atrás? Há 4 anos eu falei disso aqui. E é isso. Foi isso. É isso. Foi acidente. Eu ainda acho. 4 anos pra isso? 4 anos pra isso. Sabia que ia dar. Sabia. Você acha que foi acidente? Eu não acho. Mas tudo bem. Vamos lá. Vida que segue, né, gente?
Só dar uma notinha rápida antes do final. O caso Dolly ele chegou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o ministro suspende o bloqueio de contas da fabricante. Esse negócio do caso Dolly foi incrível, né? Porque o dono fala que foi a Coca-Cola, né? Aí o cara não... Enfim, a Dolly, assim, quase faliu, né? E parece que agora vai voltar a pagar as pessoas e talvez tenha a chance de se recuperar. Não vou entrar nessa, mas eu acho importante dar essa nota aqui pra gente deixar isso registrado. O meu comentário final hoje, tenho aí os últimos minutos. Primeiro, a fronteira do Brasil com a Venezuela é fechada após decisão judicial, dizia o G1, agora no comecinho da noite. A fronteira para a Venezuela, se quer entrar no Brasil, foi fechada por volta das 17 horas dessa segunda, e informou a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que presta apoio à Polícia Federal. Então, vamos só colocar aqui, a fronteira do Brasil foi fechada depois que vamos ver o nome aqui da suspensão, quem que foi o juiz. A suspensão do ingresso e admissão de imigrantes venezuelanos no Brasil foi determinada em decisão liminar do juiz federal Éder Girão Barreto, da primeira vara federal. Então, ele fechou a fronteira. Não pode. Nós somos bons demais para receber os nossos irmãos venezuelanos. Irmãos, nós somos tudo no mesmo planeta, gente. Os caras estão morrendo de fome. Essa que é a verdade. Que não sei o que é comunismo. Vamos para a realidade. Os caras estão morrendo de fome, estão doentes, estão buscando um lugar novo, e muitos não querem nem ficar aqui, eles querem ir embora para outro país, usa só o Brasil como porta de saída. E aí o cara vai e me fecha uma fronteira. Em pleno século XXI, a gente viu o louco do Trump botando o pessoal em gaiola, e agora vê o louco do juiz aqui impedindo entrada. Porque não tem condição, porque o Brasil tá trazendo doença. Se fosse a família, eu acho que talvez... Enfim, eu não vou entrar porque senão eu posso aqui falar contra. Mas enfim, o pessoal foi e fechou a fronteira. Mas ficou mal pro governo. O governo Temer, que eu acredito que... Sobre o governo Temer, eu acredito que a única coisa boa que o governo Temer faz bem é em ser ruim. Começando por aí. E ele disse o seguinte: o Temer considera inegociável fechar fronteira para venezuelanos. O fechamento da fronteira para venezuelanos é inegociável para o presidente Michel Temer. A informação foi dada hoje pelo ministro de Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e a pasta divulgou nota reagindo à decisão do juiz da primeira vara federal de Roraima, que suspendeu a entrada de pessoas do país através da fronteira com o Estado. A ordem judicial foi dada ontem, na verdade, né? Ela foi notificada hoje. No comunicado, o Ministério defendeu a importância da garantia dos direitos humanos e o acesso aos serviços básicos para estrangeiros. Quando a gente chega num patamar que até o governo Temer, que só é bom em fazer coisa ruim, solta uma nota que todos nós concordamos, é porque nós chegamos realmente, não é mais no fundo do poço. A gente foi afundando, aí passou a parte da água, veio a parte da terra, aí passou a lava, entramos no inferno, descendo até o 6º andar do inferno, e aí cavocou lá onde a fossa do inferno já. Nós chegamos nesse ponto no nosso país. Eu acho que tá na hora da gente botar a mão na nossa consciência, e independente de questões políticas, o povo venezuelano precisa de ajuda. Porque o povo tá fugindo de fome. Imagina, você fica com fome que fica 3 horas sem comer. Vamos supor, passou o almoço, se você atrasar 3 horas, o almoço já tá morrendo de fome, xingando todo mundo, gato, cachorro, galinha, todo mundo. Imagina os venezuelanos que não tendo que comer direito. Por causa do louco, retardado lá, do Maduro. Vocês entendem? Então eu acho que a gente tem que pôr a mão na consciência. Agora, esse país, ele precisa ser governado por quem é eleito, não por juiz. Isso também é uma crítica. Eu acho que a justiça está governando o país. O país está tão sem rumo que o juiz define a hora que quer na canetada o que tem que ser feito. E isso está errado. O juiz ele tem que julgar a lei, tem que julgar o processo. Tem que ter sim independência. Mas deixar a política pro político, que é ele que é eleito. Isso é democracia, gente. Isso eu estou muito errado. Tá na hora. Ou então põe o juiz para ser presidente. Elege lá qualquer juiz, o Moro, né, que todo mundo ama o Moro, só falta lamber a cara do Moro, põe ele lá na presidente da República. Talvez ele fizesse até melhor do que a porcaria do Conde Drácula, como ele está hoje.
Agora, quando até o governo lança uma nota, que foi unicamente, obviamente que ele ia falar isso. Porque se ele fala, nossa, nós concordamos, a gente tem que fechar a fronteira toda, pronto. Aí a bomba estourava nesse país. Que é todo mundo pra rua, aquela coisa toda. Ou não, né? Ou a gente vai falar, tá bom. Porque às vezes, porque na verdade, nosso país não dá nem vontade de você fazer mais protesto. Porque se você vai pra rua protestar, se você é de esquerda, você apanha. Se você é de direita, a Globo para o país inteiro. Aí, se é de esquerda, você é vagabundo. Se você é de direita, você apanha o MBL. MBL. Aí, beleza. Aí, se você fala mal de um lado, você é coxinha, do outro lado você é petralha. E, mano, e aí? O que a gente faz? Igual a Judite, o que faz aqui? Tá aqui, ó, pronto. Ela quer ficar aqui, então ela fica aqui. O que a gente faz? Fazer que nem a Judite. Eu vou embora. Vou dormir. Acho que é a única coisa, eu acho que prudente de se fazer nesse momento, depois dessa notícia. Eu também acho que ele não tem que fechar a fronteira coisa nenhuma e que a gente tem que tratar os refugiados, seja da Venezuela, seja de onde for, com maneira digna. Porque a gente tem que ser gente, a gente tem que ser humano. Entendeu? Agora, ficar governando através de caneta de juiz, não dá. Isso tem que parar. É isso. Essa é a minha opinião. Gente, obrigado pela companhia. Vou mandar uns últimos abraços aqui, ó. Pra Daniela, pra Sandra, pro Luiz Carlos Rodrigues, pra Andréa Castro. Também tô mandando pro Rafael Scalvi, que é lá de Amparo. Muito obrigado. Pro Marcos Savoy, Peraí, é que meu Facebook fechou. Deixa quieto. Enfim, um beijo a todo mundo que tá aqui. O Samir e o Gabriel que ficaram aqui comigo, muito obrigado pela companhia, pessoal. E amanhã eu tô de volta para mais notícias. E manda suas opiniões aí, que amanhã eu falo. Aqui eu falo a opinião de todo mundo. Então, um grande abraço, pessoal, e até amanhã. Tchau!